professoras e professores. Estamos aqui para conversar sobre a nossa coleção Apps Mais de Ciências. Meu nome é Elaine Vidal, eu trabalho no Núcleo de Produção de Conteúdo e Formação das editoras Ática, Saraiva e Scipione para a Rede Pública. O Apps Mais de Ciências é uma obra escrita pelo Rogério Nigro e tem o selo da editora Ática. Então a gente vai falar um pouquinho sobre essa obra. Nós temos aí as capas, está aparecendo aí na tela, as capas da coleção. Observem que são capas com muita representatividade, que trazem crianças diferentes em situações que envolvem a ciência. Às vezes, quando a gente pensa em ciências, a gente pensa só naquela coisa do microscópio, do laboratório, mas a ciência está em tudo, né? Então, as capas remetem à observação do mundo natural, à tecnologia, à investigação, ao uso desse saber científico no dia a dia, que é tudo o que a coleção vai trazer. Então, o que nós podemos falar sobre a coleção Apps Mais de Ciências? O primeiro ponto a ser colocado é que ela é uma coleção que trabalha com o ensino de ciências por investigação. O ensino por investigação, ele é importante porque quando o material traz essa proposta, ele vai trabalhar não somente com os conteúdos de ciências, com as informações da ciência, mas também com os procedimentos científicos. Então, o estudante, ao mesmo tempo que aprende conceitos sobre o mundo natural que nos rodeia, ele também vai trabalhando a alfabetização científica. Ele vai aprendendo a apurar o olhar, a observar o mundo que o rodeia com outros olhos, a levantar hipóteses, a testar essas hipóteses, a verificar, a registrar todo esse processo. Então, tem todo um passo a passo do fazer científico, que às vezes aparece lá na universidade e que a gente consegue transpor para essa fase inicial das crianças, dos anos iniciais do ensino fundamental, que vão ter a oportunidade de vivenciar esse fazer científico de forma lúdica. Esse é o ensino por investigação, que garante também, claro, uma participação ativa, um protagonismo desse estudante no processo de aprendizagem. Ela também, além desse ensino por investigação, em que a criança vai aprender todos esses procedimentos passo a passo, esse modo de pensar científico, ela também é uma coleção que trabalha a socialização das evidências nas aulas de ciências. A gente fala tanto hoje em dia em evidências científicas, né? Temos aí numerosas discussões sobre qual é o papel da ciência na construção do conhecimento da humanidade. Por que hoje a gente sabe qual remédio funciona para que doença? Por que a gente sabe como funcionam os organismos vivos, sejam eles do mundo animal, vegetal? Por que a gente tem um conhecimento, a gente sabe, e não é mera suposição? Porque você tem evidências científicas que foram obtidas através desse fazer científico e que foram socializadas. Então, socializar os resultados das pesquisas, comunicar o que se descobriu e generalizar esse conhecimento, sabendo, olha, na minha pesquisa eu tive esse resultado. Então, isso me ajuda a entender tais e tais pontos
na minha vida cotidiana. É uma tarefa super importante. Isso dá sentido à ciência, isso torna o saber uma coisa prazerosa, isso incentiva a busca por saber sempre mais. Então, a coleção Apis Mais, ela também promove essa socialização das evidências científicas, logicamente, dentro das possibilidades de uma criança entre 6 e 10, 11 anos, que tende a ser a faixa etária dos anos iniciais. E aqui nós trouxemos o Conheça Seu Livro. Quando vocês abrirem, vocês logo vão ver que aqui é um resumo de tudo que tem na coleção. Quais são as seções, os boxes que o professor pode utilizar para enriquecer o uso desse material. Então, a gente vai começar com o primeiro ponto. Logo na abertura do livro, nós temos a seção Meu Ponto de Partida, que nada mais é que uma avaliação diagnóstica. A gente sabe que toda turma é heterogênea, aquela ideia de turmas homogêneas não existe, né? Porque cada indivíduo tem o seu processo de aprendizagem único, no seu ritmo, no seu tempo, mas é muito importante que nós, enquanto professores, tenhamos clareza do que o nosso aluno já sabe, para a gente poder pensar nas melhores intervenções, nas melhores mediações. Então, a gente tem que constatar quando houver alguma defasagem, a gente tem que enxergar as potencialidades de cada um, a gente tem que enxergar, às vezes, aquele aluno que é um ponto meio fora da curva. E quando nós estamos recebendo os alunos no início do ano, nós não sabemos nada disso, porque não os conhecemos. Então, o material já traz essa contribuição. Ele traz uma avaliação diagnóstica, que é nessa seção. Então, ele vai trazer questões de múltipla escolha, também questões abertas para que o estudante possa escrever. E aí, você vai ter mais elementos para planejar o seu ano letivo. É um ponto de partida mesmo. Aí dá para pensar nos melhores agrupamentos. Ah, então esse aluno eu vou deixar com esse, porque aí nesse grupo eu trabalho melhor esse aspecto. Olha, aquele aluno eu preciso dar uma atenção para isso. Enfim, é uma avaliação diagnóstica que vai trazer muitos subsídios ao professor. E aí, eu vou pular, vou lá para o final do livro, porque aí eu vou falar, fechar esse assunto de avaliação. Se no começo nós temos o meu ponto de partida, no final nós vamos ter meu ponto de chegada, né? Entendendo que o ano letivo é todo um percurso de aprendizagem que esse estudante vai fazer. Então, lá no final, no meu ponto de chegada, também é uma seção que tem uma avaliação, mas que dessa vez não é mais avaliação diagnóstica, é uma avaliação de resultado, ou seja, de tudo aquilo que eu trabalhei, de tudo que eu fiz ao longo de todo o ano letivo, de todas as aprendizagens que o meu estudante construiu, o que ficou? O que não ficou tão bom? Isso vai me trazer subsídios para eu repassar para o professor do próximo ano, repassar para a coordenação da escola, para que esse percurso de aprendizagem do estudante possa ser algo mais linear. Então, também é uma sessão que vai trazer questões abertas, questões de múltipla escolha e que vai abordar todos os assuntos que foram trabalhados ao longo daquele ano letivo. Lá no meu ponto de partida, os assuntos contemplados seriam aqueles que a gente espera que os estudantes tenham como conhecimento prévio, para a gente verificar se eles têm mesmo ou não. E aqui no meu ponto de chegada bom, no final vamos ver onde é que a gente chegou. Então, voltando ali, né? No Conheça Seu Livro, nós temos, depois do meu ponto de partida, temos as unidades.
Então, nós temos uma seção que aparece logo no começo de cada unidade e que vai trazer um resumo com os principais temas que vão ser trabalhados, com os capítulos que vão compor essa unidade, com um quadro resumo dos objetivos pedagógicos, né? O que a gente espera que os estudantes aprendam com aquela unidade e com as práticas pedagógicas trabalhadas. Observem que aqui no canto direito nós temos perguntas para o estudante. Então, isso também faz parte de um ensino por investigação. O ensino por investigação, ele começa sempre de uma pergunta. Você já pensou sobre isso? O que você sabe sobre aquilo? E a partir dessas perguntas, eu coloco o meu estudante em movimento, eu promovo a interação dele com esse objeto de ensino e aí eu tenho a possibilidade de construir uma aprendizagem muito mais significativa. Aí, voltando lá nas unidades, né, nós temos os capítulos. Então, o livro é dividido em 4 unidades por ano. Do 1º ao 3º ano, cada unidade tem 8 capítulos. No 4º e 5º ano, que eles já são um pouco maiores, as unidades também são mais extensas, já trazem 10 capítulos. Em todos os volumes, os conteúdos são sempre apresentados dessa forma investigativa que eu falei, sempre trazendo perguntas, incentivando o levantamento de hipóteses, o teste dessas hipóteses, a chegada às conclusões e a sistematização desse conhecimento adquirido. Esse percurso investigativo, ele vai se repetir em todos os capítulos, em todas as unidades. E aí nós temos em cada capítulo, vocês podem ver aí na tela, o para iniciar, que é quando os estudantes vão ter a oportunidade de conversar com os colegas sobre tudo que eles vão estudar. Então, é aquele momento em que o estudante vai pensar sobre o que ele já sabe acerca daquele assunto, vai mobilizar todos os seus conhecimentos prévios e aí vai trocar com os seus colegas. Se a gente acredita que a aprendizagem se dá na interação, que o conhecimento se constrói a partir da troca, da interação, de tudo isso, é fundamental garantir essa interação em todos os momentos. Então, o nosso material é um material que garante isso. Aí, voltando ao Conheça Seu Livro, nós temos também, em todos os capítulos, sempre tem atividades práticas. Vocês podem ver aí na tela, aqui nós temos um exemplo do 1º ano, em que os estudantes, o capítulo trabalhou lá as transformações dos seres vivos e propõe como uma atividade prática a realização de uma peça de teatro envolvendo uma história com lagartas e borboletas. Então, olha que bacana, esse estudante, de uma forma interdisciplinar, porque se a gente pensar numa peça de teatro, você não tem só as ciências aí, você tem também a língua portuguesa na construção desse texto, você tem a arte na construção da linguagem teatral, que envolve sonoplastia, a parte cênica e tudo mais, e aí você, integrando todas essas linguagens, o estudante vai colocar em prática aquilo que ele aprendeu sobre seres vivos. Esse é um exemplo do livro do 1º ano, mas a gente tem atividades práticas em todos os capítulos, em todos os anos. Não deixem de fazer as atividades práticas. Eu sei que muitas vezes a pressão da sala de aula, a corrida contra o tempo didático é um problema, né? Às vezes a gente acaba, isso aqui eu vou pular.
mas não, é no momento da atividade prática que esse conhecimento vai ganhar sentido para a criança. Então, valorizem bastante as atividades práticas aí. Aí, voltando ao Conheça Seu Livro, uma outra seção que nós temos é o Assim Também Aprendo. Então, assim como eu falei das atividades práticas, as atividades lúdicas também são essenciais, principalmente considerando a faixa etária dos estudantes dos anos iniciais do ensino fundamental. A gente sabe que a criança aprende muito brincando, ela sempre aprende muito. E aí, daí vem o nome da sessão, Assim Também Aprendo, ou seja, não é só com aqueles procedimentos formais, é na brincadeira, é na troca, é na alegria, né? é na ludicidade que a criança vai aprender. Aliás, eu arriscaria dizer que muitas vezes ela aprende mais assim do que numa maneira mais formal. Todo mundo, né, que trabalha com anos iniciais sabe disso. Então, a nossa coleção, ela garante, em todas as unidades, ela tem uma proposta mais lúdica. Então, vai ser um jogo, vai ser uma brincadeira, às vezes vai ser uma atividade dentro da sala de aula, às vezes vai ser uma atividade fora da sala, mas é um momento lúdico, da brincadeira, da troca, para mostrar que a criança assim também aprende. Vocês podem ver aí na tela, nesse exemplo, é um exemplo também do primeiro ano, em que é um jogo, né? Um jogo de percurso em que a criança vai trabalhando, é como se ela estivesse andando por uma fazenda, e aí vão ter os elementos ali, os animais, toda a questão da fazenda. Voltando ao Conheça Seu Livro, passando para outras sessões, nós temos também a sessão Tecendo Saberes. Então, quando a gente pensa em tecer, né, essa coisa da tessitura, vamos pensar num tecido. O tecido, ele é um conjunto de fios que são tão bem organizados que formam um todo único. Quando a gente pensa no conhecimento da humanidade, de modo geral, ele nada mais é do que isso, né? O conhecimento é algo integral. Se eu quiser entender, por exemplo, esse copo de água aqui que eu estou tomando, eu vou precisar de conhecimentos das ciências para entender o que é a água, o material que é feito o copo. Eu vou precisar conhecer de matemática para entender o volume que essa água ocupa no copo, quanto que eu quero tomar de água, qual o tamanho do copo que eu vou precisar. Eu vou precisar ter conhecimentos de geografia, por exemplo, para saber, a gente vive num país tropical, precisa se hidratar mais. Então, com esse exemplo, eu quero mostrar que o conhecimento é algo único, integrado. Mas na escola, por uma questão didática, a gente divide esse conhecimento entre as diversas áreas, né, e entre os diversos componentes curriculares. Mas a gente não pode deixar essa didatização engessar, né? Então, olha, agora você pensa em português. Bateu o sinal, deu o horário, acabou. Encerra esse pensamento, vamos pensar matemática. A gente sabe que isso é muito ruim. A interdisciplinaridade é uma necessidade. E aí nós temos, então vocês podem ver na nossa tela, a sessão Tecendo Saberes, que é uma sessão que vai trabalhar essa interdisciplinaridade, vai convidar o estudante a perceber como tudo aquilo que ele aprendeu se relaciona com outras áreas do conhecimento. Aqui, no exemplo que nós trouxemos, é no livro do terceiro ano, e aí ele traz poemas. Então, poemas sobre minhoca, poemas sobre emprego. Então, está relacionando o que o estudante aprendeu na área de ciências
com a área de língua portuguesa, com um gênero textual diferente, com a área de ciências humanas, né, quando vai trazer essa questão da empregabilidade, essa questão social. Então, o material garante já esses momentos interdisciplinares, porque a gente sabe que na correria da sala de aula, nem sempre enquanto professores a gente tem esse gancho de, olha, vou juntar isso com aquilo. Às vezes, pela própria correria não dá. Então, o material já traz esse subsídio ao professor. Aí, indo para a próxima sessão, nós temos também a sessão Vamos Ver de Novo, que ela fica no final dos capítulos e ela é uma sessão de sistematização. Então, ela sempre vai trazer, nesse capítulo você aprendeu que, e vai trazer os principais tópicos que foram abordados no capítulo. O professor, se quiser, pode inclusive utilizar essa sessão para promover uma autoavaliação com as crianças. Olha, pessoal, vamos ver, terminamos esse capítulo, a gente aprendeu isso, isso e isso. Quem acha que aprendeu bem esse tópico? Quem ainda está com dúvidas nesse assunto? Quem está mais ou menos? Então, esse momento de sistematização, ele pode também servir para a própria criança olhar para o seu percurso de aprendizagem e refletir. Será que eu aprendi mesmo? Será que eu estou precisando pedir ajuda em um desses tópicos ou não? E dessa forma a gente vai trabalhando. Ele retoma tudo o que foi estudado por meio de textos, esquemas e atividades. Essa retomada também ela não é num formato exclusivo. Aí, voltando às nossas sessões, nós temos também a sessão Mural da Turma. Essa sessão Mural da Turma, ela não aparece no primeiro ano. Ela vai aparecer do 2º ao 5º ano, porque ela pressupõe que as crianças já tenham um domínio maior da leitura e da escrita. A gente sabe que o primeiro ano, muitas vezes, é o ano da alfabetização. E é ela que vai trabalhar aquela socialização das evidências que nós falávamos lá no início, né? Então, é o momento em que os estudantes são convidados a compartilhar as produções deles com os colegas. Então, é como um mural, né? Figurativamente, a ideia é essa, o mural da turma, ou seja, cada um vai socializar com os demais tudo aquilo que produziu, tudo aquilo que fez. Nós temos um exemplo aqui do livro do 3º ano, em que os estudantes, vocês podem ver aí na tela, eles estavam trabalhando os animais vertebrados. E aí, nesse mural, a proposta é que eles mostrem a imensa diversidade de vertebrados que a gente tem aí na Terra. Então, olhando para outras sessões que nós temos a sessão O que estudamos, que é também quando o estudante vai refletir sobre tudo aquilo que ele aprendeu e sobre a forma de agir, pensar e sentir no seu dia a dia. E aí, para fechar, a gente tem aqui no final a sessão com a palavra, que é um momento de entrevista. Então, a obra vai propor entrevistas com diferentes profissionais para os estudantes perceberem que um especialista, ele tem muito a dizer. Então,
a gente vive hoje em dia numa era de pós-verdades, né, que a gente fala, uma era de fake news, em que qualquer pessoa vai lá na internet e afirma qualquer coisa, e aí qual é o critério? Como é que eu construo o senso crítico de avaliar se o que essa pessoa está me dizendo faz sentido ou não faz? Eu tenho que validar o saber científico. Eu tenho que validar esses especialistas que estudaram. E aí a nossa coleção já mostra isso para a criança desde pequenininha. Então, por exemplo, aqui no 5º ano, eu quero falar sobre proteção de áreas verdes, eu vou conversar com uma bióloga, uma pessoa que trabalha nessa área, né, da proteção das áreas verdes. Então, eu vou validar o conhecimento científico construído por meio dessas entrevistas que propõem um diálogo com diferentes especialistas. Nós temos também uma seção que aparece em todas as obras, que é o glossário. Então, a gente sabe que, às vezes, vão aparecer na obra termos científicos, termos específicos dessa área, e que o meu estudante pode não saber o que é. Então, para que ele tenha maior autonomia, né, não precise o tempo todo só o professor explicar, o próprio material já traz o glossário. Então, conforme as crianças vão crescendo, né, 3º, 4º, 5º ano, eu vou ensinando a usar o glossário também, que é um procedimento de leitura. Então, olha a interdisciplinaridade aí de novo. Mas é um procedimento de leitura que vai facilitar a construção do conhecimento científico. E aí, acho que ele foi para outro slide, deixa eu fechar aqui. Não, já foi o glossário, então estava certo, desculpa. Por que adotar essa coleção? Vocês adotaram essa coleção, né? Não sei se o que motivou a escolha é o que eu vou falar, mas eu vou trazer aqui alguns destaques. Então, o primeiro destaque é esse ensino de ciências por investigação, que a gente já comentou, e que vai permitir ao estudante diversos procedimentos científicos que estão aí no slide. Ele vai permitir ao estudante organizar as informações, analisar, interpretar, criticar e dar sentido a toda a informação que ele recebe. Então, vai sair daquela superficialidade e vai aprofundar de fato. Outro destaque que a gente pode trazer aqui é que é uma coleção que disponibiliza os conteúdos conceituais de uma maneira muito real, muito prática, que dialoga com o dia a dia dos estudantes, usando atividades lúdicas, jogos, práticas significativas. Então, não dá para eu achar que uma criança de 6, 7, 9, 10 anos aprende do mesmo modo que um jovem de 16, 17 anos ou do mesmo jeito que um adulto, né? A criança, ela precisa dessa ludicidade, ela precisa do universo infantil povoando os fazeres dela. E o APES+, a coleção APES+, em todos os componentes curriculares, mas falando aqui em ciências, ela traz esse universo lúdico muito presente para o estudante. Um outro destaque que a gente pode colocar é que é uma coleção que traz, depois de todos os conceitos estudados e discutidos, ela vai trazer a possibilidade do compartilhamento dos saberes por meio de uma aprendizagem colaborativa. A gente sabe que escola não é só conteúdo, né? Não é só informação. Pelo contrário,
atualmente, né, na era digital em que nós vivemos, o conteúdo, a informação, ele está disponível a um clique, né? O menino vai lá, num touch, ele consegue a informação que ele quer. O que a escola vai trazer é a troca, é a convivência, é a construção coletiva, são as práticas colaborativas. E tudo isso aparece na coleção Apis Mais. O conhecimento é construído coletivamente, o que também vai fomentar aí uma vida em sociedade mais consciente, mais respeitosa, mais cidadã. Por quê? Porque eu estou trabalhando essa construção coletiva, essa prática colaborativa desde a infância. E para a gente encerrar aqui a nossa apresentação, vou trazer um pouquinho para vocês o manual do professor. Vocês podem ver que eu coloquei aí como exemplo o sumário do manual do professor do terceiro ano. O manual do professor, ele vai trazer as orientações gerais da coleção. Então, nessas orientações gerais, ele vai falar sobre a coleção e o ensino por investigação, como é que esse ensino por investigação aparece. Ele vai falar sobre qual a relação da coleção com os documentos normativos da educação brasileira, então a PNA, a BNCC, e ele vai trazer a estrutura da coleção, como é que ela é. Depois, ele vai trazer também indicações quanto ao planejamento, ao cronograma e à avaliação em cada volume. Então, às vezes eu professor, pego aquele livro e olho, e agora? Quanto tempo eu dedico para cada coisa? Como é que eu divido o conteúdo desse material nas minhas aulas ao longo do ano letivo? O livro já traz uma sugestão de divisão. Evidentemente, é uma sugestão totalmente flexível, totalmente aberta a mudanças de acordo com o contexto, mas é um elemento para o professor ter ali como subsídio. Então, a partir daquilo, o professor consegue planejar o seu ano letivo. E também no manual do professor vão aparecer as orientações específicas de cada unidade. Então, não deixem de olhar o manual do professor. Às vezes você vai trabalhar a unidade, o capítulo, e aí você olha e fala, nossa, como é que eu vou trabalhar isso? Será que é melhor eu começar por aqui? Ou será que é melhor eu inverter a ordem? Será que vale a pena eu propor atividades complementares ou só o que tem no livro basta? Será que nesse assunto a atividade prática tem um peso maior ou menor? Tudo isso vá ao manual do professor. Lá você vai ter muitas orientações, sugestões para complementar a sua prática. Então, às vezes, toda aquela pesquisa que a gente sabe que todo professor faz, né? Vou trabalhar determinado assunto, vou procurar o que tem sobre isso, vou criar aulas inovadoras. O manual do professor também vai trazer muitas sugestões e ideias interessantes que vão enriquecer a sua aula. E, por fim, a gente encerra agradecendo a todas e todos pela confiança na escolha. A gente tem certeza que a coleção Apis Mais é uma coleção atraente para as crianças, uma coleção consistente para os professores e que, ao mesmo tempo que é consistente, ela é leve, né? Então, temos certeza que vocês não vão se arrepender. Desejamos a todas e todos um excelente ano letivo e que venham muitas aprendizagens para os nossos estudantes.